Lá, 1, 2, 3, testando. É o Sérgio Blanc. Como é que é o nome do Sérgio Blanc todo? É Sérgio Blanc mesmo? Sérgio Luiz Blanc. Sérgio Luiz Blanc, né? Uhum. Então, publiquei os 20 anos, mas com opinião contrária a essas pessoas que eu apresentei o trabalho naquele momento, que elas diziam: você é muito jovem, você vai se arrepender, com o tempo você vai talvez descobrir que isso que você está fazendo é imaturo, é coisa de adolescência, como geralmente acontece. Mas eu fui muito insistente, né? Eu acreditava naquilo, sempre acreditei. Então, essa fé no que eu estava fazendo, que me manteve meu foco, né? Que era fazer literatura. E um belo dia, me aparece Sérgio Blanc lá na sala. Eu estava sozinho. Eu recebi Sérgio sozinho, não tinha ninguém na sala. E eu nunca tinha visto, não conhecia. Veio Sérgio com aquela figura, né, que inclusive Fernando descreveu, dark, aqueles cabelos louros, longos. E o que me impressionou particularmente, as unhas compridas, unhas que me pareceram de mandarim chinês, né? Que também deixam, né, os mandarins também deixam as unhas crescerem. E sentou-se comigo e me apresentou um livro. E esse livro, eventualmente, se tornou o primeiro livro impresso de Sérgio. É o estilo de ser assim tampouco. E fui um moleque muito insistente, porque tudo levava a eu desistir. Um jovem de 18, 19 anos, que é filho de imigrantes alemães vindo do interior do estado, morando na periferia, no subúrbio, se metendo a fazer poesia. Né? Que bicho é esse? Mas criou uma espécie de dilema para nós, que decidiríamos sobre a publicação do livro. Porque, embora tenha impressionado aos três, né, até pela alta originalidade do livro, da proposta do livro, era um livro imaturo. Era um livro, né, de um jovem de 20 anos e que tinha ainda muito que aprender. Mas a promessa de um grande poeta estava ali. Outro trabalho de Sérgio que deve ser mencionado e que tem não apenas o caráter de necessidade de sobrevivência, mas até o heroísmo com que ele enfrentou essa tarefa, né? Foram as oficinas que ele fez no Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicomania da Prefeitura de Vitória, né? E o trabalho que ele fez também com os loucos. E pude ver como essas pessoas recebiam bem o Sérgio Blanc. Como o Sérgio Blanc era importante para elas. Não é?
como era uma âncora que os ligava à normalidade e à abstinência. E como Sérgio lidava bem, muito bem com essas pessoas, o carinho que ele tinha por elas, o respeito que ele tinha por elas. Quando acabava o expediente, nunca ouvi que Sérgio dissesse qualquer coisa que levasse a pensar que ele estava fazendo aquilo apenas por uma questão de sobrevivência. Nunca ouvi Sérgio fazer qualquer brincadeira com essas pessoas, né, que estão à margem, sofrendo, e foram por eles tão bem tratadas. E também uma outra contradição interessante na vida dele, né, na própria existência, é o fato de que ele, isolado, com poucos amigos, mas tudo bem, toda pessoa de bom senso tem que ter poucos amigos, né? Principalmente um poeta, poucos amigos, mas ele é uma pessoa super popular, subconhecida, todo mundo gosta dele, ele cultiva até uma certa educação muito grande, né? Ele até exagera nessa delicadeza, nessa super educação, né? De origem simples, como a maioria do povo brasileiro, no entanto, ele tem uma certa, até podemos dizer um pouco, afetação de cultivar um grande círculo de conhecidos, de colegas e conhecidos, que um pouco neutraliza essa solidão, mas isso é em termos existenciais, porque na poesia ele não faz concessões. Ele ali está o verdadeiro Sérgio Blanc, irônico, às vezes debochado, sarcástico, que não dá desconto. Mas no trato pessoal, não. Ele chega até a ser humilde, muito educado, muito gentil. Hoje, resolvi escrever sobre a função da poesia na cultura da sociedade atual. Só consegui fazer esse verso. Os óculos abandonados à mesa viram tudo. Nos anos 80 tem aquela coisa meio do plástico, do nylon, né, o pré-AIDS. Então tem um imaginário muito forte de anos 80, né, as coisas de plástico futurista, gel, né, recortado, cultura pop, cultura de quadrinhos e tal. Esse universo todo chegando, né, assim, a gente está na alta cultura de massa pré-internet. Assim, pensar mais historicamente, então, você já tinha acesso a muita coisa, né? Então uma geração que está lendo muito quadrinho, vendo muito disco, mas os discos são muito caros. Quando eu vou comprar um disco importado, um LP, eu lembro que é $50, $100 para você comprar um LP importado, né? Mas ao mesmo tempo muita gente tendo acesso a essas coisas já, né? Então acho que ele pegou um boom disso, não sei analisar o que exatamente, e ele aceitou. Então tem a história um pouco da antena da raça, né? Que pra mim eu acho que essa poesia tem muito de década de 80, sim, principalmente os livros que ele publicou nos 80, começo dos 90, e traduzem muito essa urgência dessa juventude, dessa geração, mas não no sentido nihilista do Dark, né? Mas acho que tem mais a ver com a ideia de para falar de subculturas da mesma época, né, com uma ideia do pós-punk, que, né, foi na verdade um aglomerado de movimentos culturais diversos durante toda a década de 80, que tinha mais a ver com uma voracidade, uma vontade de devorar o mundo, de degluti-lo, né, e de traduzi-lo em experiência estética. Então tem essa urgência, está toda lá, essa força também, né, e essa sofisticação, que são coisas que me fascinam assim, até hoje no Sérgio. Assim. Tem um outro poema que estava assim, que eu abri ao acaso enquanto você estava lendo, que é justamente o hífen, né? O poema 35, e começa assim: após a talagada, o bar tornou-se porto, e os guindastes no cais dançam, o copo minha canoa, a mesa meu remo, e vi nas ondas a garrafa de náufrago, como rótulo de aguardente e barril de rum, onde havia folha de breviário. É sempre essa coisa o nobre,
uma nau atravessando um oceano, mas na verdade é aquela coisa, aquela vidinha dele, aquela vidinha que ele quer falar que é a vidinha dele, né, do personagem que ele construiu como autor. De viver as coisas do dia a dia, né, viver a vidinha de bar, estar dentro de casa e fazer uma relação com uma coisa grande, com uma coisa grandiosa. Eu acho que tem muito isso, né, no trabalho do Sérgio. Me parece que também, tanto no que você leu quanto nesse que eu li aqui, tem uma coisa muito constante no Sérgio, que é na percepção poética, né, ou lírica de mundo dele, embora seja, digamos, hegemônica a presença do comezinho, do cotidiano, do bar, do boteco, mas isso ganha destaque quando, por um jogo de contraposição de imagens, ele coloca coisas, né, que são aparentemente nobres, né, e mostra, enfim, a falência ou a decadência, né, o que há de banal, né, naquilo que quer parecer alto, grandioso, né, nobre. Ele mostra que a coisa, assim, as coisas todas meio se parecem no baixo ventre, né, para usar uma expressão do Bakhtin, né, assim, no baixo ventre todo mundo se parece. A poesia marginal brasileira, enfim, muito sinteticamente falando, né, que se deu nos anos 70, né, com vários traços específicos. Então, a minha tendência mais imediata seria dizer, né, que Sérgio, se ele não é um legítimo representante dessa poesia, ele é um herdeiro dessa poesia. Né? Eu diria muito rapidamente assim, mas um herdeiro quer dizer que herda tudo. Né? Você pode herdar, no inventário você herda parcialmente algumas coisas, né? Então, algumas coisas não herda, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente fala poesia marginal no contexto brasileiro, né, uma das primeiras coisas que vem à mente são os poemas curtos com muito humor. Né? Aí você vai dizer, mas no Sérgio tem isso? Como na poesia marginal, não. Né? O Sérgio não tem tantos poemas curtíssimos assim, que as poemas piada, por exemplo, de 3 linhas, né? 2 linhas, então, não tem. Né? Há uma melancolia muito pouco estudada na poesia marginal que no Sérgio é mais aflorada. Isso. Né? Esse é um aspecto que tem que ser estudado mais até na poesia marginal. Né? Os estudiosos da poesia marginal no Brasil deram muita ênfase a questões políticas, a questão do humor, enfim, outros jogos de linguagem, mas e não na melancolia, por exemplo, que no Sérgio é um pouco mais, na minha apreciação, mais visível. Ilustre um desconhecido, separe do resto e ame com propriedade. Gente, a paixão é isso, né? Geralmente ela vem dessa forma, né? É uma descrição ao mesmo tempo tão singela e tão direta assim, que é basicamente isso, né? É como se a gente escolhe alguém que seja desconhecido pra gente e passa a querer saber tudo e a querer tornar aquilo familiar, né? É uma tradução tão forte dessa mecânica que realmente é surpreendente, assim. A que ponto os escritores do Espírito Santo passaram a ser cerebrais demais? Porque o processo de criação passa muito por dentro da universidade. E aí a pessoa tem uma necessidade de ter uma explicação teórica do processo que ela está fazendo. O Sérgio, eu acho que ele tem isso pelo outro caminho. Ele é um cara que vem da intuição, ele é um cara que se coloca pela intuição, entra na sistematização da escrita, via oficina, via o contato, começa a circuitar, né? Começa a entrar em contato com editoras. Eu lembro que ele chegou a publicar com a Ânima no Rio, né? O Pulso é uma coedição e tal. E isso ajuda a ter visão de mundo editorial, né? Se ele não teve a formação, vamos dizer assim, escolar, a gente pode considerar ele um poeta erudito, porque ele teve pessoas, amigos, e eu me lembro um deles, talvez o principal, mas muitos outros, Hamilton de Almeida, ele refere a isso, que o indicaram, que foram o Denis Gomes também, oficinas literárias. Quer dizer, ele então soube escolher os amigos, soube escolher as leituras, soube se formar. Ele é um poeta que você vê um estofo nos poemas dele. Os poemas deles não são poemas gratuitos ou feitos com trocadilhos fáceis, né? Eu gosto desse jogo de palavras. Às vezes ele ameaça ir para um clichê, na verdade ele subverte o clichê todo, né? Tipo, os dias ímpares é o título do poema, são meus dias preteridos, né? Já remete ao preferidos, mas tem
Já é o contrário, né? O preterido é o que você deixa de lado. Então, um outro traço, nem assim, acho que também é do Sérgio especificamente, mas é da sua poesia, que é uma coisa muito desconcertante. Esse poema agora me fez lembrar isso, que é a convivência muito próxima, assim, no mesmo poema, na obra, evidentemente, como um todo, mas no mesmo poema, de versos, né, grupos de versos que tem assim, um tom, digamos, melancólico e ao lado de versos, ou grupo de versos com tom humorístico, né? Então, assim, é melancolia ou algo sério, né, o fúnebre, algo assim, e humor logo a seguir, né? E assim, fazendo quase com ping-pong, né? Meio que desconcertando o leitor o tempo todo, né? Eu acho que isso leva um pouco assim, para a personalidade dele também, que ele tem muito essa coisa de ser amargo, mas ser irônico com essa amargura, não levar tão a sério esse sofrimento todo que ele mesmo às vezes coloca. Esses títulos dos livros dele indicam, de certo modo, já, né? Começa com o estilo de ser, assim, todos eles de alguma forma têm uma pitada, como se fala classicamente, metalinguística, né? ou uma pitada, um ingrediente que diz respeito à própria literatura, mas também falam falam no conjunto do que vem a ser a obra dele, né? Quando ele, no meu livro, assim, né? Estilo de ser assim tão pouco, né? A palavra estilo, a palavra tão pouco, né? Assim, pequeno, mínimo, né? Algo controlado, né? Isso tem a ver com uma concisão, né? Digamos, uma busca de concisão na obra dele, né? O pus, né? O PUS, que ao remeter, né? Tanto a questão lá escatológica do pus, né? De algo escatológico, mas também o verbo, né? Eu pus, né? O verbo pôr. Quer dizer, só essa ambiguidade ela já é metalinguística, né? Porque a pessoa não sabe a que se refere, se é o verbo, né? Ou o substantivo. Então, isso remete a uma reflexão que é de ordem metalinguística, porque diz respeito ao significado da palavra, né? Então, além de sua provocação, evidentemente, né? O terceiro livro é vírgula, né? Mas a presença da vírgula aí é mais um elemento, um signo também metalinguístico, faz para a pessoa atentar que vírgula é essa, que sinal gráfico é esse, de que se trata isso, né? A tabela periódica, enfim, uma das famosa expressão da área de química, também leva o leitor a pensar, tabela periódica, livro de poesia, né? Que coisa mais estranha, né? E por fim o vírgula, o último que chama vírgula, que enfim é um sinal de pontuação, né, que é explicitamente de escrita, né? Isso. Então, todos os 5 títulos dele demonstram essa consciência de que está fazendo poema, né? Os títulos são muito sugestivos e eles abrem caminho para 1000 leituras, né? Para várias leituras. E vírgula é muito interessante porque a vírgula sugere algo que vem algo depois, né? Não é um ponto final, não é um ponto, né? Sugere isso, e também estava presente no 1, né? A vírgula faz parte do título do terceiro livro, né? E curiosamente depois da vírgula, ou depois do vírgula, não veio nenhum até agora, né? Tá bom ou tem que aumentar o som? E Simval pegou a palavra-chave, que é solidão, que é um dos motes, um dos temas que eu sempre lidei, né? Que eu sempre repito essa frase, não sei se é de alguém, mas sempre ficou no meu subconsciente e acredito até hoje que a solidão é a condição humana. Olha bem, quase todo o trabalho de Sérgio, quase todo o poema, e até se a gente pegar algum aleatoriamente, acaba levando a esse tema de solidão, né? Ele me parece muito que, claro, nós conhecemos o Sérgio, sabemos que é aquela pessoa, como eu disse, que às vezes um pouco amarga e irônica e cruel consigo mesmo, etc. Mas ele construiu esse personagem como escritor também. Então parece que ele construiu essa imagem do escritor que sofre, aquele sujeito isolado, né? Parece que os trabalhos dele, que os
textos deles acabam levando para isso. Por que parou de escrever, Sérgio? Porque acabou a carga. Né? Ele acabou de captar, ele cansou. Se eu não tenho mais, eu não vou agora ficar sobrevivendo a mim mesmo, ele deve ter pensado. Eu não vou ficar me sobrevivendo a mim mesmo. Eu vou ficar buscando palavras bonitas, juntar palavras, e se eu não tenho mais recado para dar, o recado que eu tinha para dar eu já dei. Eu captei, eu me carreguei, né? Aristotelicamente eu descarreguei, né? Eu fiz essa catarse e agora estou limpo, estou puro. Por que eu vou inventar mais moda? Pode ser que, quem sabe, o futuro a Deus pertence, daqui a uns anos, ele volte a se carregar novamente e claro, sofrer mais, e nesse sofrimento ele também fazer outras catarses, portanto, outros poemas. Mas, descarregado, ele não tem mais recado para dar. O que eu já falei, já está falado. Agora eu me calo. O meu silêncio diz muito, porque vocês querem me ouvir, ouçam o que eu já falei lá atrás. Ali estou eu. Quando eu sou cobrado, por que você parou de escrever? Essa cobrança não me incomoda. Eu sempre digo isso quando me perguntam, né? Que enquanto eu não sofrer com isso, estou tranquilo. E o livro do Simval, que chama Síndrome de Bartleby, né? Esse Bartleby, esse personagem do Herman Melville, né? É um escriturário que é um personagem que aos poucos, né? Dia após dia, semana após semana, ele vai ter uma espécie de afasia e vai parando de exercer atividades no escritório em que ele trabalha, né? Até o silêncio total e até meio ficar enlouquecido e tal, e tem um desfecho bem interessante. E os teóricos pegaram esse personagem e criaram essa expressão Síndrome de Bartleby, se referindo àqueles escritores, né, ou artistas, especialmente os escritores de literatura, que por algum motivo deixaram de escrever, né, interromperam a obra. Com certeza o Sérgio poderia fazer versos, que ele tem lá vários guardados, né, mas ele, por uma decisão existencial, estética, política, filosófica, ele está nessa síndrome de Bartleby, né? Fez 5 livros, né? O último é de 1997, Não me lembro, 97, acho que é de 97, enfim, faz aí já quase 2 décadas que não escreve, né? Então o Sérgio Blanc seria aqui entre nós, nesse caso, né, que estaria incluído nessa síndrome de Bartleby, de escritor que até o momento dá por encerrada a obra, né? Os leitores, nós ficamos assim, querendo mais. Assim, e do ponto de vista do leitor ou do ponto de vista capitalista, assim, da curiosidade, a gente fica querendo que apareça. Uhum. Mas eu diria que do ponto de vista teórico, é interessante que não tenha. Eu nunca perguntei a Sérgio por que é que ele parou de escrever. Até porque eu não estou certo de que ele tenha parado de escrever. Entende? O Sérgio é uma pessoa muito reservada. E nós que somos amigos dele, nós tememos entrar um pouco nessa reserva dele. Entende? Eu nunca me senti à vontade para perguntar certas coisas a Sérgio Blanc. Mas eu me sinto à vontade para duvidar dessa decisão dele. Um poeta como ele, que aparentemente viveu todas as instâncias da poesia na sua própria vida, que encarnou na sua própria vida a poesia, como muito bem diz Fernanda Chiamé, né? Eu tenho a impressão que não cessou ainda. Entende? Eu tenho a impressão que Sérgio Blanc, assim como nos surpreendeu com cada livro, pode ser que venha a nos surpreender ainda. Eu não acredito que Sérgio Blanc tenha parado de escrever. Eu acredito num hiato, pode ser que ele tenha feito um hiato que está por acabar, ou já acabou, né? Mas eu tenho certeza que Sérgio, ele nos prepara certamente uma surpresa. Raros ruídos
mas como doía o nome do coração. Parece fuga o fato de eu não ter condição de encanto. Eu tenho muito amor cego em mim. Eu tenho muito amor cego em mim. Até dar-se ao luxo, o grande luxo de vida, o medo grande. As mesmas horas possíveis algum dia do amor. Atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas, raros ruídos, mas como doía o nome do coração. Parece fuga o fato de eu não ter condição de encanto. Eu tenho muito amor cego em mim. Eu tenho muito amor cego em mim. Até dar-se ao luxo, o grande luxo de vida, o medo grande. As mesmas horas possíveis algum dia do amor. Atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas. Dá-se ao luxo, o grande luxo de vida, o medo grande. As mesmas horas possíveis algum dia do amor. Atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas.